Acho que nós já estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. E o nosso objetivo hoje está começando a Semana do Especialista em Soja, né? Um evento muito bacana, onde a gente vai estar compartilhando muito conhecimento, compartilhando experiências e mostrando o mapa, mostrando o rumo, mostrando a direção para que você, que é profissional do agro, consiga se tornar de fato um especialista em soja. Então o objetivo dessa semana é a gente te mostrar o caminho, te mostrar as vantagens, os benefícios, o mercado de trabalho. Então é sobre tudo isso que nós vamos estar conversando essa semana. E hoje, nesse primeiro dia da Semana do Especialista em Soja, nós temos a honra de receber aqui a participação do David Bueno. Já está online aí, eu vou chamar o David para entrar aqui. Ele vai contar um pouco para nós sobre a sua carreira profissional, sobre a sua trajetória, né? Geralmente, o David é que conduz. Hoje ele é um convidado para nos dar a honra de entrevistá-lo. Vamos ver se o Instagram colabora também, né? Porque às vezes o Instagram dá uma bugada. Olha o homem aí. E aí, David? E aí, tudo bom? Tô Boa com tarde, um meu pouco amigo. de delay, eu acho. Não sei se é a internet que está instável. Boa tarde. Pois é, rapaz. Às vezes o software do Instagram, ele prega essas peças na gente, né? Você já está acostumado, né? Eu tô vendo que você já vem aí de uma série de lives nas últimas semanas. A gente tá com uma iniciativa aí já há 2 ou 3 semanas. Feito algumas lives aí durante a semana com assunto técnico. A gente envolve todo o corpo técnico da empresa que a gente tem, traz alguns consultores e estamos aí fazendo acontecer. Você contou quantas lives você já fez nessas últimas semanas aí, nessa quarentena? Cara, olha, boa pergunta. Eu acho, cara, deixa eu ver, deve ser mais de 15, mais de 20, não sei. Não sei te dizer. Boa pergunta, boa Eu ia pergunta. imaginar isso. Eu estou sempre ligado, cada live melhor que a outra. Já quero deixar aqui os Obrigado. meus parabéns a você pelo projeto. Tem sido fantástico acompanhar e aprender, né, com cada live. Mas, David, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Nós estamos na Semana do Especialista em Soja, que é um evento 100% online, gratuito, um evento para engenheiros agrônomos, para técnicos, para demais profissionais apaixonados pelo agro, para estudantes de ciências agrárias. E obrigado por você ter aceitado o nosso convite, de estar aqui compartilhando um pouco sobre suas experiências como profissional. Imagina, uma baita honra aí. Fui bem surpreendido mesmo com o convite, agradeço demais. Quero estender também os parabéns aí a toda a equipe da Fertilaco, que está, assim, olha, a gente está se desdobrando aí para dar conta. A demanda é muito, muito grande e as coisas vão acontecendo muito rápido, né? Então a gente precisa compensar, às vezes, a falta de ir a campo aí de alguma forma. E olha, a equipe realmente tem surpreendido toda semana. E na verdade, assim, é uma coisa que eu encampei, desculpa aqui pelo posicionamento aqui, que eu tô segurando na mão, mas é uma coisa assim que eu tô encampando, tô na frente, mas são muitas pessoas por trás aí que fazem a coisa acontecer. Eu acho que eu tenho a sorte de estar todos os dias ali, mas eu sou mero coadjuvante do negócio. Que joia, cara. É muito bom quando a gente está do lado de uma equipe top, né, de profissionais tops. Eu queria que você começasse se apresentando. Fala para nós, conta para a galera um pouco sobre você. Você é engenheiro agrônomo. Sim, não, engenheiro agrônomo, me formei na UFMT de Sinop, Mato Grosso. Só que eu sou um nômade, vamos lá. Eu sou de Rondônia, na verdade, de uma cidadezinha chamada Chupinguaia. Cidadezinha não, porque é famosa, né? Gigante. Todo mundo já ouviu falar dessa cidade lá em Rondônia. Chupinguaia. E no Brasil inteiro, né? Certeza que todo mundo já ouviu falar. Tá como eu, que sou de Almenara, uma mega metrópole no interior. Meu Deus. Sou de E hoje lá, você mora então, onde? também Hoje eu tô morando em Arara, São Paulo. Eu tô há um ano, acho que completou agora um ano como gerente de desenvolvimento de mercado, né, departamento técnico, dentro do departamento de marketing da empresa.
Mas comecei na empresa como assistente técnico lá em 2015, eu acho, 14. Pô, 6 anos atrás 14. aí. 6 anos atrás. Que bacana, hein? Então você está na Isso, como Fertilaco há seis assistente. anos já. Isso, exatamente, 6 anos. É. Eu me e aí fiz uma entrevista, falei que eu era de Rondônia, a vaga apareceu, não tinha essa vaga. Aí eu falei, não, então vamos mandar você para lá de novo. Aí o negócio começou a andar. Aham. Caramba. David, conta pra galera aí como é trabalhar nesse setor. Hoje você trabalha na parte de nutrição de plantas, é isso? Isso, é certo. Eu trabalho já, né, há 6 anos aí, com essa parte de nutrição de planta mais voltados para a categoria de especialidades. Então, especialidades e condicionadores de solo, que está nessa categoria mesmo aí. É com aminoácido, com extrato de algas, com adjuvantes de alto desempenho aí. Então, são categorias dessa parte, não é a parte de adubação base, né, de solo, mas seria a parte de especialidade na linha de nutrição foliar, né, que é o mais conhecido aí. Mas o meu segmento é um segmento mais de especialidade. Você recebe muita pergunta de, por exemplo, o que são condicionadores de solo? Ah, demais, demais, demais. Às vezes o próprio É, produtor ele não se atém, né? é muito novo, é muito novo, cara. Assim, aí a gente tá vindo aí de uma leva de uma confusão muito grande, né, de condicionador de solo. Então, tudo era condicionador, depois nada mais, né, mais condicionador, depois não, condicionador é só isso, condicionador é só aquilo. Então, ou então tira adubação, ou não faça nada, pode substituir. Então, assim, é muita confusão e eu entendo a cabeça do produtor. Isso quando ele ouviu falar de condicionador de solo. E a maioria Sim. das vezes ele nunca nem ouviu falar, realmente soa muito estranho. É desafiador e muito bom, porque quando a gente ouve esse desafio, quando a gente vê esse desafio, a gente se sente motivado para vencer essa barreira. Não é fácil, não é fácil você fazer, provar, testar, voltar, acompanhar esse negócio. Eu vejo muito um pouco de impaciência, assim, às vezes nossa mesmo, acho que um pouco é típico da nossa geração, essa impaciência em querer o resultado rápido e não esperar as coisas acontecerem no tempo da planta, no tempo da cultura, no tempo do produtor, né, até ele entender o negócio, e a gente acaba deixando de viver a experiência de cada produto. Então, a gente vê muito isso assim, eu fui aprendendo ao longo do tempo, levando muito pela companhia, como é que eu vivo a experiência de cada produto, como é que eu vejo cada reação, como é que eu mostro cada reação, como é que eu verifico que não foi um sucesso do acaso, mas que tenha sido de fato algo que a gente interferiu. E é extremamente gratificante quando a gente consegue fazer essa aplicação, acompanhar, depois mostrar o resultado. É extremamente gratificante. Entendi. Show de bola, viu? O pessoal que está assistindo a live aí está sendo muito legal. O pessoal está fazendo perguntas, comentários. Podem enviar bastante perguntas. Vamos explorar o homem aqui. Vamos aproveitar esse tempinho com o David aqui. E tem um aviãozinho aqui embaixo, pessoal. Envia para mais pessoas aí, convide mais gente para vir assistir a live com a gente, para vir participar. Por favor, vamos fazer essa live chegar em 50 pessoas aí. Nós estamos agora com 32. Vamos fazer ela chegar pelo menos até 50 pessoas aqui interagindo com a gente. O David, uma pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte. A gente sabe que na agronomia existem vários ramos, é um leque de opções muito grande, né? Tem uns que partem para fitopatologia, entomologia, para parte de solos, e você está hoje trabalhando na parte de nutrição. Foi você que escolheu ir para esse segmento? Você sempre gostou? Você despertou interesse ou você caiu por acaso? Foi uma questão de oportunidade de trabalho e aí você acabou gostando? Bom, foi as duas coisas aí, mas acho que mais oportunidades. Travado. Pausou para mim, travou aqui para mim, voltou? Parece que está travando. Olá, deu uma travada aqui. Travou, voltou?
Voltou. Olá, voltou? Beleza, vamos Sim. lá. Vou ver se eu consigo tocar aí. Foi assim, cara, eu sempre gostei, sempre fui muito apaixonado por fisiologia. Sempre gostei muito. Sempre foi a coisa que mais desafiou. E eu lembro, todo mundo desafiava todo mundo. Mas eu. Tá travando aí, vocês estão. Voltou? Realmente tá dando umas travadas, mas nós não vamos desistir, não. É isso aí, vou continuar. Mas assim, a primeira oportunidade que eu tive foi na área de químicos mesmo, né? Com a multinacional, fiz estágio, acabei tendo a sorte aí de trabalhar com eles um ano. Logo depois não prosseguiu com o contrato, né? Como acontece, eu acho que com quase todo mundo aí. A chance maior é de não prosseguir do que prosseguir nesses cargos É verdade. iniciais. E aí teve a oportunidade de fazer uma entrevista por uma indicação na Aminoagro ainda, não era Fertilaco, não tinha juntado ainda as 3 empresas que a gente tem hoje. E aí surgiu essa oportunidade de ir para lá. Quando o dono da empresa, quem fez a entrevista, explicou as coisas, aí foi como funcionavam as coisas aí, foi paixão à primeira vista. Aí realmente encantou muito. Falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu não me vejo fazendo outra coisa, outro segmento. Eu não sei se eu me daria bem em outro lugar, mas foi realmente de cabeça, foi uma identificação muito grande. E aí foi melhoria contínua, né? Quando a gente gosta do que a gente faz, deixa de ser trabalho, né? A gente passa a fazer aquilo com paixão, então acaba sendo natural o negócio mesmo. Mas a história foi essa, foi uma oportunidade, era algo que eu já me interessava, mas surgiu a oportunidade e acabei ficando de vez mesmo. E eu vi até, estava vendo um vídeo seu, e aí é legal quando você coloca lá. Eu não sei se a soja, eu escolhi a soja ou se a soja me escolheu, né? Eu digo Exato. a mesma coisa. Aham. Eu não sei quem que escolheu quem, eu sei que tá indo. Tô aí Que 6 anos aí nessa bacana, vida. cara. Que bacana, cara. Ah, vamos ver aqui, ó. A Vanessa Barcelli está falando, David, dá umas dicas aí para quem está começando na área. Vou dar uma dica. Quem está saindo agora, eu acho que a primeira coisa é paciência e perseverança. Duas coisas. Não é comum você com 20 anos, 22 anos aí, quando termina a faculdade, você já ter absoluta certeza do que você vai fazer. Eu acho que a maior dica é você experimentando durante o curso, por exemplo, né? Independente do curso, se é técnico ou se é agronomia ou áreas afins, experimentando durante o curso para entender onde mais. E aí as oportunidades apareceram naturalmente. Mas as duas coisas é persistência demais e perseverança. Vale a pena estudar, viu, pessoal? Vale a pena entender a fundo o que você está fazendo. Vale muito a pena, depois vai fazer uma baita diferença. Por mais que às vezes a gente ache, isso aí eu não vou usar no meu dia, você vai usar. Vale a pena se dedicar, que quando você precisar, você vai saber. E é só nesses momentos mesmo de aplicação, do quanto realmente valeu a pena estudar, que a gente tem essa certeza aí. Então, é dedicação aí e perseverança. Total, cara. Gostei da resposta, viu? Uma pergunta que eu gostaria de te fazer é o seguinte. A gente sabe que na faculdade são muitas matérias, muitos conteúdos, muitas disciplinas e às vezes não dá para pegar tudo. Muitos profissionais, depois de formados, eles na hora de partir para o mercado de trabalho, que vão para a primeira entrevista de emprego ou para o primeiro emprego, ele percebe que parece que faltou alguma coisa, ou ele devia ter aprendido mais, ou às vezes ele faz uma análise, caramba, eu podia ter prestado mais atenção, poderia ter dedicado mais. Com você aconteceu alguma coisa parecida? Não, claro, o tempo todo. É impossível a gente absorver a quantidade de conteúdo que tem, de informação que tem, 100%. É impossível. É uma cobrança que a gente se faz naturalmente, mas é impossível a gente fazer isso. Por isso que é bom a gente ir experimentando. Como é que eu aplico algo que está sendo desenvolvido na academia no dia a dia? Como é que eu transformo esse conhecimento que está sendo desenvolvido na universidade ou que está sendo trazido
da universidade para nós, como é que eu faço isso no dia a dia, o que que eu uso, afinal, como que eu falo isso. Então, alguns termos que a gente fala na academia não dá para usar com o produtor, tem que saber falar. Então, realmente não dá. A gente tem que realmente ir refinando ao longo do tempo. Hoje, você se considera um profissional realizado? Em realização, eu te digo isso aí. Eu acho que realizado, eu não sei se eu vou chegar a esse termo aí final, realizado. Constantemente a gente, esse meio, onde a gente trabalha, a gente ouve muito a questão do ano atípico. Sempre o ano é atípico. Todo ano é atípico, né? Verdade. E é isso que faz a gente ir se realizando ao longo do tempo. É a quantidade de anos atípicos que a gente passa na nossa vida. Então, eu acho que lá no final, não sei, talvez quando eu me aposentar, eu consiga te responder. Eu digo assim, eu tenho me realizado constantemente. Eu estou me realizando, vamos dizer assim, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto ser humano. É animador mesmo, tá nesse meio, e a quantidade de desafios que acontecem em todos os anos atípicos que a gente passa. Uma pergunta, deixa eu ver aqui uma pergunta. Tem uma pergunta técnica, mas antes de entrar nessa parte técnica, eu quero fazer uma pergunta o seguinte. Na sua opinião, está faltando mão de obra, está faltando pessoas no campo, está faltando especialistas, ou você acha que não, o mercado está fechado, está meio restrito? Como é que é a sua visão em relação ao mercado de trabalho? Você que trabalha numa companhia grande, uma empresa séria, que tem uma tradição, tem uma equipe grande, né, atua no Brasil inteiro, e acho que até fora do Brasil, se não me engano. Uhum. E aí, como é que você vê esse mercado de trabalho, segmento agro, principalmente o segmento de soja, que é muito grande? Eu acho que não falta pessoas. Operacional, vamos dizer assim. Para você ter noção, uma vaga há uns 7 meses atrás para desenvolvimento de mercado lá em Mato Grosso, eu recebi 253 currículos. Aí ali, a vaga exigia alguma experiência mais acadêmica, né, por causa da função. E olha, foram mais de 250, vamos lá, uns 80% com mestrado, enfim. Ou seja, tem muita gente, bastante gente mesmo. Só que a gente tem notado que essa mão de obra, ela está ficando muito na teoria, e essa aplicação dessa teoria tem sido bem complicada. Por isso que eu digo, quanto mais a gente consegue ter essas experiências ao longo da formação, maior a gente consegue ter um diferencial lá na frente. Pessoas têm, agora o problema são pessoas preparadas para executar as funções que a gente precisa. Eu não vejo, o agro como um todo, ele é um celeiro aí, e sobra emprego. A gente tem muita oferta. No LinkedIn mesmo a gente tem vagas aí que estão há muito tempo. O que falta realmente é a especificidade naquele assunto. Então, como é que eu faço isso para atender uma determinada vaga, uma determinada demanda que está sendo oferecida? É construção. Então, como é que eu consigo construir isso ao longo do tempo? É com experiência. Ou formação específica, né? A gente pode fazer também formação específica na área e atalhar alguns caminhos. Eu gosto muito dessa iniciativa mesmo, da academia, da oferta que você está fazendo, da semana, dos especialistas da academia aí, de soja. Desculpa. Porque, olha, o atalho que isso daí dá pra gente é muito grande. O atalho que a gente tem em conseguir ter mais conhecimento, ter linguagem, saber onde interferir no momento correto, olha, não tem preço, realmente. Principalmente para quem fica muito focado na parte das ciências, né? Na parte mais acadêmica, mais científica, ter esse caminho, esse atalho aí, diz muita coisa. Exatamente. A gente, nesse nosso curso especialista em lavoura de soja, a gente
trabalha especificamente as características da cultura, dessa cultura, os detalhes dessa cultura. A gente faz um apanhado geral, porque, na verdade, não existe soja sozinho, né? Assim como não existe soja sem milho. Não existe. Você tem que fazer rotação de cultura. Seja com milho, seja com uma outra cultura. Mas a gente entrega o pulo do gato. É a injeção na veia. Sem rodeios, sem enrolação. É muito massa. Condensando um conteúdo e entregando o pulo do gato. Essa é a filosofia nossa. Vamos agora, deixa eu te espremer aqui na parte técnica. Eu não, né? Na verdade, quem mandou a pergunta, deixa eu ver quem foi aqui. O Sebastião Soares, está perguntando aqui, ó, qual o principal benefício do condicionador de solo e qual a diferença do ácido fúlvico e ácido úmico? Principal benefício do condicionador de solo. Vamos por etapas aí, né? Como eu falei, a gente ouve há muito tempo dizer que ou tudo é condicionador de solo, ou nada é condicionador de solo, ou isso ou aquilo. Então, primeiro até essa conceitualização. Condicionador de solo é uma ação, um produto que eu utilizo, vou chamar de produto, que vai causar interferência na parte física, química e biológica do solo. Por exemplo, gesso. Gesso é um condicionador de solo? Ele acaba sendo. Eu tenho uma interferência química, só que por consequência dessa interferência química, né, acredito que todo mundo saiba a influência do gesso, eu tenho por consequência disso uma de fatores aí, do crescimento do sistema radicular e biológico por conta de maior massa do sistema radicular nesse meio. Beleza, então vamos lá. Como é que foi o começo da pergunta? Me perdi. Esse foi a primeira parte da pergunta. O que é condicionador de solo? Não, ele perguntou sobre os benefícios e perguntou a diferença entre ácido fúlvico e ácido úmico. Não. Beleza, então, benefício, vamos lá. Então, quando eu faço uso do condicionador de solo, eu acrescento uma ferramenta de manejo a mais. Nunca substitutiva, mas sempre uma ferramenta a mais. Como é que eu melhoro o meu manejo? Um condicionador de solo, no caso, o que a gente trabalha, a base dele é de ácidos fúlvicos, vou explicar a diferença depois, a gente provoca no sistema radicular uma interação direta com a microbiologia do solo e, por consequência disso, eu tenho essa melhoria física, química e, logicamente, biológica desse solo. Quando eu uso o condicionador de solo, eu tenho um benefício no sistema de produção e não em uma cultura só. Por exemplo, faço uso de um micro manganês, um micro simples. Eu estou fazendo uma aplicação foliar de micro de manganês, por exemplo. Eu faço o uso e a ação dele é específica naquele momento, naquela cultura. Quando eu faço uso do condicionador de solo, e aí eu posso ter propriedade para falar dos que a gente trabalha, não conheço muito bem os outros, mas os que a gente trabalha, eu tenho uma sequência de efeitos muito grande porque eu estou trabalhando no sistema. Quando eu faço a melhoria da condição daquele solo, eu tenho benefício tanto para a cultura que foi aplicada, quanto para a cultura subsequente. Então quer dizer que se eu aplicar uma vez, posso dormir, não vou fazer mais nada. Não. Para o solo chegar numa condição de ter necessidade ou de uma recuperação, de um condicionamento, de uma restabilização do solo, foi muitos anos para ele chegar naquele estado. Então, não de dia para a noite, ou com um milagre, e da noite para o dia, vai ter um efeito. Travou? Mas deu para pegar. Contigo. Travou? Tamo junto. Bora. Travou aonde aí? Não, eu não perdi nada. Peguei tudo. Acho que a galera beleza. também. Então vamos tocando. Beleza, então. Então, quando eu faço para degradar ou para causar compactação ou para causar dano à microbiologia, o desequilíbrio microbiológico do solo, aumentar a população de nematóide ou de micro-organismos prejudiciais, não foi da noite para o dia. Eu tenho certeza que quando o produtor começou a plantar, ele não tinha esse problema. E ele fala isso pra gente. É engraçado. Não, mas antes eu não tinha. Na safra passada não tinha, não acontecia. Mas isso não acontece, isso é gradativo. E a recuperação é gradativa. O fato é, a principal ação do condicionador de solo, ele necessariamente precisa ser na microbiologia.
Porque apesar de ser uma porção extremamente pequena do solo, em termos de tamanho, o que ela contribui nesse solo com uma simples ação de fazer esse condicionador de solo é gigante. E a gente tem, assim, no começo a gente realmente se espanta quem pega esse resultado. Como é que eu uso a gente usa um produto que usa 5 litros por hectare, no caso de soja, e aí sempre vem, como é que eu uso um produto 5 litros por hectare e ele me descompacta o solo? Ele me alivia aí 10, a gente tem casos de 10, até um pouco mais, por cento em megapascal de descompactação. Como é que isso acontece? Tudo fruto do sistema radicular, mas pela interação desse sistema radicular com a microbiologia. Não sei se eu fui claro ou se eu divaguei demais. Sim. Não, mas, foi muito assertivo, é isso mesmo. Perfeito. A segunda questão é ácido fúlvico e úmico, né? Exato. A diferença entre eles? Exato. Exato, tá bom. Então, eu tenho características específicas de fúlvicos e úmicos. A principal delas é o tamanho. Então, eu tenho no ácido úmico uma molécula, uma partícula muito maior, e eu tenho uma solubilidade dele também, somente em pHs muito altos. Então, eu tenho... a principal diferença é essa, é a característica da molécula, da partícula de ácido fúlvico e úmico. Antes disso, eu tenho nesses ácidos orgânicos, que é o nome que se dá aos ácidos fúlvicos, úmicos e uminos e tal, a parte mais ativa da matéria orgânica. Quer dizer que na minha palhada, se eu aumento, sei lá, quantidade de sorgo, eu já tenho mais ácido fúlvico? Não necessariamente, isso acontece, mas não é rápido. Ao longo do tempo, consigo formar esse ácido fúlvico, ele é natural do solo. Só que vai muito tempo para formar. Por isso que é a parte mais ativa. O ácido, quando eu tenho esse equilíbrio de ácidos fúlvicos e úmicos nesse solo, eu tenho, por consequência, maior liberação de nutriente, aquele nutriente que fica na matéria orgânica ou colado em algumas cargas do solo, ou na própria solução que iria ficar indisponível, ele passa a ter uma interação maior com a matéria orgânica do solo, principalmente por conta desses ácidos orgânicos, fúlvicos e úmicos, e eu consigo disponibilizar muito mais nutricionalmente. A parte microbiológica que é a parte que mais ganha. A partir do momento que eu faço somente uma cultura, ou seja, eu faço um sistema radicular, ou dois, soja e milho, por exemplo, que é o mais comum, a gente também seleciona os tipos de micro-organismos que eu tenho naquele solo, é natural. Se eu tenho uma fonte de carbono, eu tenho uma fonte de micro-organismos. Claro que eu estou extrapolando aqui para entender o caso. Sim. Então, quando eu coloco... tanto que por isso que o manejo de planta de cobertura é mais interessante. Quanto mais eu coloco fontes de carbono diferentes naquele solo, mais sistema radicular naquele solo, mais eu tenho exudado radicular e, por consequência disso, eu tenho fonte de alimento para micro-organismo. Beleza. Lá no final desse processo de formação dessa matéria orgânica, do ácido fúlvico úmico, ou na formação da matéria orgânica de fato, no final do processo... também. Isso, perfeito. No final desse processo, eu tenho essa ação, essa transformação de ácidos fúlvicos e úmicos. Sendo ácido fúlvico, a última etapa dessa composição seria a parte mais fina, mais refinada. Por isso que 5 litros por hectare, que é a base dos produtos que a gente trabalha, entrega tanto resultado. E o resultado acaba sendo cumulativo. Eu tenho preparo desse solo. Não sei se eu respondi. Claro, show. Tem uma galera elogiando a sua resposta aí, dizendo que faz total sentido. Júnior Fogaça tá dando um alô para você, parabenizando. Opa. O Elliston Coutrin também, enfim. Tem toda uma galera aí participando. Doroteia Ferreira, tem um xará seu, David Gabriel também. Opa! Enfim, tem uma galera mandando um alô aí. Janderson também. Show de bola. Davidson, vamos falar mais sobre nutrição de plantas, né? Já que ainda existem muitos paradigmas para serem quebrados, né? Tem umas coisas novas vindo por aí, como a utilização de bactéria, por exemplo, a Bacillus subtilis e a Bacillus megatherium, que vão favorecer a liberação de uma toxina nas raízes da soja, que faz com que a planta consiga absorver melhor o fósforo desse solo. Vocês têm alguma informação em relação à eficiência disso que está vindo por aí?
Ó, a gente tem trabalhado bastante, a gente tem feito bastante pesquisa, principalmente. Tem alguns resultados bem animadores. Só que quando a gente limita a ação de uma bactéria, quando a gente limita demais a ação de uma bactéria, a gente também limita a quantidade de resultado que a gente pode extrair dessa bactéria, desse micro-organismo, desse fungo. Um micro-organismo nunca faz uma coisa só no solo. A principal coisa que a gente tem que pensar é nesse segmento. O micro-organismo nunca faz uma coisa só, mesmo o micro-organismo predador de nematóide, ou o próprio nematóide, a quantidade de nematóide benéfico que a gente tem no solo é muito maior do que as maléficas. É só que a gente precisa... O que faz a diferença, então? Ter o equilíbrio desse negócio. A gente, quando apareceu, por exemplo, os nematicidas químicos, é a solução da lavoura. Pronto, resolvi o meu problema, vou lá e vou fazer. E aí, e qual o resultado? Até hoje a gente está com problema de nematóide. E cada vez mais a gente entende que é o equilíbrio desse solo que vai me entregar um controle maior e o que eu mais quero, que é produtividade lá na frente. Então, exatamente. Assim, tem essas ações, a gente tem trabalhado algumas coisas, a gente não trabalha ainda diretamente com o micro-organismo, a gente faz algumas associações, a gente tem acompanhado a campo, mas a máxima sempre tem que ser como que eu dou condição para aquele solo me entregar isso que eu estou querendo. Por exemplo, quando eu tenho essa matéria orgânica mais equilibrada, eu tenho naturalmente mais liberação, mais disponibilização de fósforo e mais eficiência de uso da planta, desse fósforo, do potássio que ia ser perdido, dos micronutrientes e tudo mais. Total. Show de resposta. Olha só, Doroteia, essa danada aqui, ela é doutora em microbiologia do solo. Você não deveria estar assistindo isso aqui, Doroteia. Você está me intimidando. Olha só, rapaz. Doroteia, pois você está oficialmente convidada a participar do nosso projeto também, a compartilhar um pouco desse seu conhecimento. Aí, ó. Eu imagino que seja gigantesco. Tem mais Quem mais você está vendo aí? Tem um doutor de fitotecnia aí, tem um doutor mesmo? Tem doutor em sementes. Doutor José Fogaça, ou JR Fogaça, tá aí, ó. Doutor José Fogaça, você está oficialmente convidado a participar de um bate-papo aqui conosco durante esta que é a Semana do Especialista em Soja. Um evento 100% online, gratuito, hoje é o primeiro dia. E até sexta-feira a gente vai estar fazendo várias lives aqui, batendo esse papo que nós estamos batendo com o David aqui, que, mais uma vez, eu te agradeço por você estar, David, compartilhando tanto conhecimento e suas experiências. Fogaça, eu já vi você nas lives do David, da Fertilacqua lá, e gostei demais. Aí, ó. Nos dê a honra de bater um papo contigo também. E a doutora Doroteia também, convidada. Eu não vi mais nenhum. Vou ver se aparece mais algum aqui, eu já vou dar uma intimada também. Aí, ó, o Janderson tá falando, só os brabo. O Janderson é extremamente generoso, ele também vai nas lives da gente lá. Até você é meio intrometido na sua live aí. Pessoal, 7 horas da noite a gente vai falar sobre manejo de plantas de cobertura. Inclusive com a Doroteia. Olha aí, hoje. Que bacana. Essa live eu não vou perder, eu não vou ficar de fora. Que bacana, nós já atingimos 50 pessoas na live aqui. Obrigado, pessoal, por vocês terem convidado mais pessoas e por estarem aqui com a gente nesse bate-papo. Para nós é muito interessante aprender, compartilhar, participar. Estamos gostando muito das perguntas que o pessoal está mandando aí. O Ellison está perguntando, vocês estão utilizando o microgel? Quais os resultados? Eu usando? Sim. A gente não associa ainda com o microgel. A gente tem notado que a associação das ações, das estratégias são muito interessantes e benéficas, são com certeza muito interessantes. São dois viés diferentes, né? O microgel trabalha mais com, me desculpe microgel, mas uma bomba, vamos dizer assim, de micro-organismos, né? Uma entrada de micro-organismo direto no solo, e a gente trabalha com a cama, a condição para aquele micro-organismo natural do solo aumentar. A associação das estratégias é muito interessante, mas a decisão sempre tem que ser na mão do produtor. A gente já trabalhou um pouco, a gente não tem associado ainda, na nossa recomendação oficial, vamos dizer assim, o uso das duas ferramentas. Mas quando a gente tem observado a campo, o uso das ferramentas associado tem dado bastante resultado também.
Total. Agora deixa eu te fazer uma pergunta mais voltada para o dia a dia de trabalho. Hoje você está na parte de desenvolvimento, né? Você já atuou na área de mercado também, na parte comercial? Já. Trabalhei 3 anos de representante. Entendi. Que dica você daria para aqueles profissionais que estão entrando agora para trabalhar na área comercial, para estar visitando, aqueles que vão trabalhar visitando o produtor no dia a dia, acompanhando a lavoura do produtor? Qual a dica você dá para essa galera novata, recém-chegada? Todo produtor sabe que você vai começar. Então, você não precisa ter medo de falar que não sabe, é a primeira coisa. E a segunda coisa mais importante é você não pode, em maneira nenhuma, não querer aprender. São duas coisas. O que eu notei que faz toda a diferença é como que eu acompanho o dia a dia. Então, não é fazer uma visita e nunca mais voltar, não é o produtor, às vezes, faz uma pergunta, às vezes, não por intenção ou por intenção, que deixa você em xeque, e você tem medo de falar que não sabe. É ruim, a gente se sente mal, com certeza, é extremamente desconfortável. Por isso que quanto mais preparo a gente fizer, melhor a gente vai estar ao longo do tempo. E como eu disse, é o acúmulo de anos atípicos que dão experiência para a gente. Então, assim, continue insistindo, não tenha medo, quando não sabe, não inventa, não tenta fazer coisas assim que, às vezes, na ânsia da gente dar uma resposta, de não querer ter resposta. O produtor, ele sabe muito, ele tem 40 PhDs aí do dia a dia, imagina ele, quantos anos atípicos ele já não passou. Então, assim, insista e acompanhe. Eu acho que a principal dica, não precisa ser complexo. Ninguém quer nada complexo, quer as coisas simples. Então, esteja no dia a dia, que a gente que consegue acumular esses anos atípicos aí nas costas. Show, total. O que o produtor quer é isso, né? Ele quer assistência, ele quer atenção, ele quer acompanhamento, ele quer relacionamento, relacionamento, porque a confiança vem do resultado de um relacionamento, né? Então, a dica que eu daria para essa galera que está chegando, que vai entrar no mercado ou que é recém-chegados, é que, olha, é relacionamento, é visita constante, é chegar e mostrar para o produtor que você se importa, né? O Sebastião, olha só quem apareceu, o Sebastião Soares falando aí, ó, vou sair daqui, sou o mais fraquinho da Fertilaca, só tem fera. Que isso, cara dá aula pra gente. Nós podíamos pegar o Sebastião, você podia, né, também compartilhar um pouco do seu conhecimento aí, chama a gente no privado depois dessa live. Vai ser uma honra ter você aqui com a gente. Eu já vi o Sebastião dando show lá nas lives com você também. Camarada aí é fera. O Sebastião colocou... Não, tinha um que participava sem foto no perfil. Não sei se era o Sebastião ou se era o Antônio. O Antônio fazia pergunta? Rapaz, aquele Antônio, ele espreme tudo, né? Não, ele destrói. ele não tá aqui. E o desgramado não coloca o retrato dele. Uma hora pra nós pegar. Não, e eu chamei ele para perguntar, aí dizer ele que tava sem áudio. Eu vi. Pessoal, então, o David, mais uma vez, faça o convite para a galera que está assistindo aqui. Explica para eles sobre esse projeto que você está fazendo, um projeto muito bacana, por sinal, e que eu não perco. Opa, obrigado. A gente tem feito essa temporada de live técnica mesmo, tá? Então, quem está acompanhando, não se preocupa, a gente não vai tentar enfiar produto com ela. Não é para vender nada. Não. A ideia realmente é técnica. A gente pegou todos os nossos profissionais dessa área de desenvolvimento técnico, desenvolvimento de mercado, tem convidado alguns consultores externos para falar sobre assuntos técnicos. A gente fala dos mais variados aí. Essa semana a gente vai falar hoje de manejo de plantas de cobertura, amanhã a gente vai falar sobre agricultura 4.0, a gente convidou um parceiro nosso da Taranis, e na quarta-feira a gente vai falar sobre fisiologia, manejo fisiológico para alta produtividade. A gente vai falar com o Eduardo Ferraz, que é um consultor externo. A gente vai tentar fazer uma live aí ao mesmo tempo no YouTube e no Instagram. Vamos ver se dá certo aí, que normalmente o pessoal pergunta muito.
É um projeto que começou meio assim, cara, vamos fazer? Vamos, então vamos. E a gente começou a fazer, a gente foi estruturando, então a gente tem trocado o pneu do carro aí com o carro andando. Com o carro andando, né? Eu vi que É, começaram aí, tiveram umas lives da trilogia, né? isso, a gente fez a trilogia do estresse, Teve a uma gente fez... temporada antes aí da trilogia do estresse. Isso, e a gente tem feito. A ideia é levar esse conteúdo de fato. A gente está inundado de muita notícia ruim, e a gente não tem certeza do que a gente está ouvindo, às vezes você confia, depois você não confia mais. Então, assim, Verdade. como é que eu tiro o foco do problema e começo a pensar na solução? A gente também foi afetado, o agro acaba sendo afetado indiretamente, mas a empresa, todas as empresas, as indústrias, enfim, são afetadas diretamente, com menor carga de trabalho, né, até por segurança dos funcionários e tudo mais. Sim. Então, como é que eu transformo o limão numa limonada? Então, foi a primeira pergunta que a gente respondeu, né, foi um desafio aí do departamento de marketing, a Vanessa, que está acompanhando a gente também, o Thomas, o meu diretor. Cara, vai lá, se vira aí, o que vocês conseguem fazer? E a gente tem um time espetacular. Eu sou extremamente suspeito para falar, mas vale a pena cada minuto estar com eles, que é um aprendizado constante mesmo. Eu agradeço muito a moral que você está dando para a gente aí, de poder falar desse projeto. Show de bola. Quero agradecer, eu tenho aprendido bastante lá. Agradecer aqui o Thomas, né? Thomas é o diretor. Quero agradecer o Thomas da Fertilaqua por apoiar esse projeto dessa equipe técnica que tem dado um show a cada live. Eu tenho a Vanessa, que assistido. É a líder do negócio. Olha aí. Tinha que ter a mão de uma mulher, né? Tinha que ter o dedo de menino. Sem elas nós não somos nada, meu amigo. Não. As mulheres, elas são show. E David, fala um pouco para nós aí sobre a sua visão em relação, já que a gente falou sobre tudo isso que nós estamos vivendo, essa quarentena, todo mundo recluso, a economia sendo afetada. Mas eu queria que você expressasse a sua opinião sobre o agro brasileiro e sobre a cultura da soja no Brasil. Agora a gente está se tornando o maior produtor mundial de soja, são 35 milhões de hectares, são mais de 123 milhões de toneladas que nós estamos colhendo, frente a 98 milhões de toneladas que os Estados Unidos colheram, passamos na frente deles. E aí, qual que é a sua visão sobre o agro brasileiro e sobre toda essa expansão, esse avanço do nosso cultivo de soja aqui no país? O produtor brasileiro em si, para falar do agro, vou ter que falar desses heróis aí. Sim. Eles vencem os anos atípicos, eles trabalham contra tudo e contra todos, contra toda a pressão que existe, tanto econômica quanto de preço, instabilidade, um extremo risco, vamos dizer assim. São notícias que eu acho que a gente já estava esperando há algum tempo isso acontecer, né? Ser o maior produtor, ser o maior exportador, ser o maior player aí do mercado de soja, que é o que está acontecendo. É uma tendência que vem para ficar. A nossa produção tem se transformado em uma produtividade eficiente. Apesar das pessoas falarem que o agro não aceita a tecnologia, é onde há mais tecnologia. Exatamente. Acontece que o uso dessa tecnologia é híbrido. Talvez a gente não conseguiu ainda entender o que é esse uso híbrido, né? Como é que eu faço a ação mecânica, ou seja, eu tenho que pegar naquela semente. Eu tenho que cavucar ali aquele linha de plantio para ver se realmente aquela semente está ali. Eu não posso olhar só no visor da máquina. Como é que eu associo essas duas coisas? Eu vejo o agro brasileiro não acontecendo mais o voo de galinha que a gente sempre teve. Então a gente sempre teve picos e vales aí muito grandes, a gente sempre colocou a culpa no clima, só que um Brasil que é um país continental, a gente sempre vai ter problema de clima, e mesmo os problemas de clima desse ano, a gente está despontando aí numa das maiores safras aí, à frente principalmente desse principal, à frente principalmente do principal concorrente que a gente tem. E é uma tendência para ficar. O grande mérito é do empreendedorismo do nosso produtor. Esse é o grande mérito. Verdade. Concordo plenamente. A gente tem uma geração de agricultores,
graças às gerações passadas, né? A gente costuma brincar que é a gauchada, né? Porque essa agricultura veio subindo, né? Veio lá do sul e passou Santa Catarina, Paraná, entrou no Mato Grosso, veio aqui para o Goiás, tomou conta de todo o Cerrado e já estamos lá em Roraima, Amapá, Rondônia. Então o agricultor brasileiro é um verdadeiro herói. Eu sempre expresso que, na minha opinião, nós temos potencial para crescer muito mais. Os Estados Unidos já atingiu o máximo de área que eles tinham para produzir. A Europa não tem área, não tem vocação para ter as lavouras que nós temos aqui. Vocação climática, vocação de relevo, de solo também. Lá são outras culturas. A FAO já falou que até o ano de 2050, 25% de toda a proteína do mundo vai sair daqui do Brasil, seja proteína vegetal, seja proteína animal, carne ou grãos. 25%, você imagina o que é 25% de toda a proteína do mundo vai sair do Brasil. Isso por quê? Porque hoje a gente usa 4% do território brasileiro para produzir soja, por exemplo. Apenas 4%. Nós estamos plantando 35 milhões de hectares. E estudos da própria Embrapa Inteligência mostram que nós temos um potencial de chegar até mais de 100 milhões de hectares. E eu não estou falando de desmatamento, estou falando de recuperação de pastagens degradadas. Tem muita pastagem degradada que precisa ser recuperada e é a agricultura que vai fazer isso naquela técnica fantástica que é a integração lavoura-pecuária. Então, nós com 35 milhões de hectares já somos o maior produtor de soja do mundo. Ainda falta 65 milhões de hectares para a gente recuperar de pastagens degradadas e produzir proteína, produzir alimento, né? Porque tanto nós seres humanos quanto os animais, a gente se alimenta, a nossa base da nossa alimentação, os animais de produção, é proteína, né? E qual é o grão mais rico em proteína do mundo? Soja. São 38% de proteína, né? Feijão tem 14% de proteína, milho tem 9% de proteína. E não é só a quantidade, né? Mas a cadeia é mais organizada dessa cultura. A gente tem demanda, é uma commodity, a gente tem produção, tem uso interno, uso externo. Então é assim também para a produção de biodiesel, por exemplo. Tem várias culturas que têm muito mais óleo, mas a cadeia organizada é a soja. E Exato. realmente é um caminho sem volta aí, esse patamar. Exato. Vamos torcer para acabar logo essa história de pandemia aí, para a gente poder virar essa página, a economia reagir e a gente seguir nossas vidas, né? Então, vamos torcer para acabar logo aí. E, pessoal, a gente está chegando no final da nossa live aqui. Mais uma vez, David, cara, obrigado. Uma honra ter você aqui com a gente. Daqui a pouco eu vou estar lá na sua live às 7 da noite. Vou estar lá me alimentando, né? Recarregando as minhas baterias de conhecimento aí. Essa empresa Fertilac, uma empresa séria, que tem produtos de qualidade comprovada, de eficiência comprovada. Então, assim, show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguém fazendo algum comentário aqui. Poderia comentar um pouco sobre como melhorar o ciclo de N na soja usando fontes nutricionais? O David está fazendo essa pergunta aqui. Poderia comentar sobre como melhorar o ciclo do N na soja usando fontes nutricionais? Uma vez que a gente só gosta de utilizar via Brad Rhizóbio, né? Sai mais barato. A gente ouve bastante essas inserções na soja, aplicações de nitrogênio foliar. O que eu posso dizer sem ser muito incisivo e comprometer também quem está assistindo é o seguinte. Primeira coisa, a fonte que a gente está utilizando, no caso de inserção durante o ciclo, vamos dizer assim. Eu acho que ele falou de ciclagem, né? Não sei se foi no ciclo da soja, mas vou ir por aqui, se não responder, David, pode perguntar novamente. Então, primeira coisa, a fonte desse nitrogênio e entender como que essa planta está me respondendo. Não existe receita de bolo, apesar da gente ter algumas recomendações que são naturais, que é manejo de pragas, o manejo de doenças,
que a gente precisa se prevenir, que uma vez a praga, a doença entrou, é muito complicado segurar. Mas quando a gente fala dessas inserções de nitrogênio, a primeira coisa que a gente, no ciclo da soja, ele respondeu aqui, beleza, show de bola. Fazer essas entradas de acordo com a variedade específica. Então, a gente tem variedades de ciclo mais longo que comporta fazer essas entradas a mais de nitrogênio. Então, uma entrada via foliar, uma entrada no enchimento de grão, nunca no florescimento, que a gente causa um desbalanço muito grande ali no momento que eu estou fazendo flor. Eu posso, em vez de melhorar minha condição de pegamento, eu posso piorar minha condição de pegamento. A soja naturalmente já aborta muita flor, e aí se eu faço um nitrogênio ali, uma carga muito grande de nitrogênio, uma fonte de nitrogênio que não seja interessante, eu acabo derrubando mais flor e comprometendo a minha produtividade e condenando o coitado do nitrogênio. A gente entende também que o Brad-Rizóbio, ele consegue suprir, e o próprio Dirceu falava, a gente tem vários pesquisadores que falavam isso, até uma quantidade específica de produção, de fornecimento de nitrogênio. Tem um teto. Tem um teto, um pouco por causa da eficiência dele, o outro por causa do enorme desequilíbrio que eu tenho nesse solo, tanto de fornecimento de nitrogênio, quanto de outros micro-organismos. O micro-organismo que a gente coloca, o Brad-Rizóbio que a gente coloca, ele é mais especialista em sobreviver do que em me fornecer nitrogênio, porque eu tiro ele do meio extremamente protegido, onde ele está bem, e eu coloco ele para brigar no solo, onde eu tenho ali, sei lá, um desequilíbrio muito grande. Então eu tenho sim que fazer esse acréscimo de nitrogênio. Só que eu tenho que respeitar, o primeiro ponto é esse, a cultura suporta essa entrada de nitrogênio? Como é que eu tenho essa decisão? Primeira coisa, busca trabalhos. Uma coisa que nós temos que pensar também é no time, né? Quando que vai entrar? Observar o estágio fenológico. Perfeito. Então, o comportamento dessa cultura. Como é que eu posiciono bem? Ou é uma entrada, ou é duas entradas, ou é 5 litros, ou é 3 litros. A primeira coisa é observar se existe trabalho nesse sentido. Então, alguém já fez? Se alguém não fez, faça você mesmo. Então, você não vai fazer para conhecer, você não vai fazer 1.000 hectares. Então, como é que eu faço? O que a gente tem visto é que no pico vegetativo do V5 tem uma resposta muito boa. Nas fases de enchimentos ali de R3 e de R5 também tem uma resposta muito boa. Principalmente R3 e R5, onde eu tenho uma menor eficiência da minha bactéria, do meu Brad-Rizóbio. Só que, novamente, eu preciso entender se aquela cultura suporta isso. Eu não posso colocar isso aí como regra para tudo, porque vai ter momentos que isso não vai responder. Eu tenho que pensar também o momento do ambiente que eu tenho. Então, se eu tenho uma condição ambiental de muita água, estou com muita água, se eu fizer mais nitrogênio ali, eu vou ter mais um estímulo vegetativo muito grande. Eu faço com que o fluxo natural, ou seja, o meu metabolismo, deixe de focar para o enchimento de grão e comece a focar para a produção vegetal, para a folha. Beleza, ela fica bonita, só que não me entrega em produtividade. Não vai dar peso de grão, não vai dar mais grãos por planta. A eficiência, para concluir, a eficiência maior é associar uma associação de ações. Quando eu faço o nitrogênio sozinho, eu tenho um risco da soja responder pelo intempérie, pelo ambiente. Então pode dar certo, como pode não dar certo. Quando eu faço esse nitrogênio associado a estratégias que a planta naturalmente faz, por exemplo, aminoácidos, não qualquer aminoácido também, se eu faço isso aí associado a uma ação de aminoácido, associado à marcha de absorção de nutrientes que a planta naturalmente tem, por exemplo, eu tenho picos de uso de manganês no meu florescimento, não é no meu V3, como é normalmente usado. Então, quando eu associo essas estratégias, ou seja, eu coloco um estímulo a mais, não só do nitrogênio, mas um estímulo, uma próxima etapa, eu tenho uma garantia maior de resultado e uma estabilidade de resultado. E aí a gente deixa de ficar com aquele negócio de que a foliar não funciona. Que eu usei aqui no ano tal e não funcionou. Ou então colocar tudo no mesmo bolo. Então vamos por etapas. A gente tem várias companhias aí que tem as indicações de uso, só que vale muito a pena a gente fazer em casa. Então, o que eu tenho de histórico? Como é que é a minha região? Qual a credibilidade que eu tenho dessa fonte, da associação desse aminoácido que seja? Show. Total. Ótima resposta. Cara, acho que já exploramos bastante você. Obrigado. Se você puder voltar mais uma vez aqui durante
essa semana para nós vai ser uma honra aprender mais com você, ouvi-lo mais e te agradecer, te parabenizar pelo profissional que você é, pelo seu desprendimento de estar aqui compartilhando essas suas experiências com a gente. Obrigado mesmo, de coração. Eu tenho certeza que o pessoal aí também imagino que tenha gostado. E deixar aí um espaço para você fazer suas considerações finais. Não, muito obrigado, cara. Quando você me convidou mesmo, eu te falei, cara, nem esperava por essa, não. Você está na vitrine, pô. Você está na vitrine. A gente realmente tem feito de coração mesmo, para contribuir, para trazer algo diferente e que vale a pena, que faça sentido para o produtor, para quem está assistindo, para o agrônomo, para o consultor que seja. E, cara, é uma baita honra ter esse convite, poder contribuir, trocar mais ideias nesse sentido. Estou disponível sim, não sei se eu vou conseguir encaixar a agenda, mas a gente vai conversando para dar certo. Tem mais uns tantos aí que eu vou intimar para te ajudar, para conversar. Convida esse pessoal da Fertilacqua para compartilhar mais com a gente, né? A gente fica Fogaça, disponível. Vou querer você aqui, viu? E a galera aí, também. Contar um pouco sobre suas experiências profissionais também. Bom, com certeza ele vem. Eu dou intimada nele lá. Show, obrigado. Por último, a gente tem feito esse programa. Alguém perguntou aqui, desculpa, mas alguém perguntou qual é o endereço do YouTube. O YouTube que a gente deixa as lives. Não sei se foi. Desculpa, não sei se foi o seu ou foi o meu. Vou falar o meu, você fala o seu aí. Isso. A gente tem na Fertilacqua, youtube.com/Fertilacqua. Todas as lives estão lá gravadas, tá bom? Que a gente faz aqui no Instagram, logo vai para o YouTube, fica disponível. Você tem sugestão de tema, tem algumas pessoas para indicar. A gente está disponível também, é só ir lá no direct. Tem meu direct também, @David Bueno, é isso que está aí junto aí. Meu nome é esquisito mesmo, é D-E-Y. Então, é um pouco incomum. Eu não posso nem falar que seu nome é esquisito, né? O meu também é. Então, um abraço. Até minha irmã está aqui vendo. Ô, Caliane. Olha que bacana, né? Sua irmã toda orgulhosa aí do profissional que o irmão dela se tornou. Show. Muito obrigado, cara. Recomendo. Parabéns pela iniciativa. A Vanessa colocou ali o link do YouTube. Parabéns pela iniciativa. Assim, é algo diferencial. Que realmente, quem investir, não vai ser em vão. É um atalho muito grande. É um diferencial lá na frente de coisas que às vezes você acha básica e acha que é um caminho. Quando você tem esse tipo de ação, esse tipo de abordagem, a gente vê que o caminho é outro. Que a gente consegue ter muito mais eficiência quando a gente compartilha essa informação. E é algo que você tem feito muito bem também. Show, obrigado mesmo. Parabéns para a Vanessa Barcelli por estar conduzindo esse projeto aí na Fertilacqua. Deixa eu vender meu peixe aqui, né? O pessoal que está participando da semana do especialista em soja na nossa página, Academia da Soja, e nos nossos 3 grupos de WhatsApp. A gente tem 3 grupos de WhatsApp exclusivos. E a gente está com uma condição, essa semana a gente vai fazer uma condição especial para os integrantes desses 3 grupos de WhatsApp, uma turma do curso Especialista em Lavoura de Soja, 100% online. Então, a gente vai estar disponibilizando uma condição especial para essa galera. Vai ter também uma comunidade fechada só para esses integrantes dos grupos de WhatsApp. A gente vai ter uma comunidade para trocar experiências, para trocar informações, então vai ser muito legal. Deixa eu ver aqui, tem só uma pessoa aqui, David, antes de a gente finalizar, parece que nós temos, deixa eu ver quantos minutos aqui, acho que nós temos uns, não, dá tempo só, temos um minutinho. Tem uma pessoa que está falando, responde por favor, deixa eu ver quem é aqui, o RFD Filho. Qual a diferença de adubação foliar em solos com equilíbrio nutricional ou em solos com baixo teor de micronutrientes? Não entendi. Qual que é a diferença de fazer uma adubação de micro com solo equilibrado e um solo desequilibrado, é isso? Exatamente. Qual a diferença de adubação foliar em solos com equilíbrio nutricional ou em solos com baixo teor de micronutrientes? A gente tem respostas, vamos lá, proporcionalmente equivalentes, né? Acho que a live vai cair, viu? Se a live cair, pessoal, então desculpa. A gente já se despediu,
É. Vamos explorar aqui mais algum minutinho. Pergunta à noite, que a gente responde. 7 da noite, Olha lá aí. no Instagram da Fertilacqua. Ah, mas que gancho bem pegado. Essa foi boa. Pegou lá, um gancho. tá bom? Então, o filho, você está convidado aí lá. Vai lá.